Que bom. Quero aproveitar o máximo do tempo que a gente tem e te convidar a abrir lá de novo em Filipenses capítulo 2. Quero meditar com você nesse texto. Filipenses capítulo 2. Só um instantinho. Acabaram de me dizer que eu posso ficar tranquilo em relação ao tempo. Galera da IBCP que está aí, não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas tudo bem. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 12. Você pode se colocar de pé para a gente ler a escritura? Eu leio na versão Nova Almeida, diz assim, a partir do verso 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Antes de você sentar, curva sua cabeça. Senhor, nós somos a tua igreja, parte da tua igreja. Nós já cantamos a ti, nós já oramos a ti, já fomos edificados de diversas maneiras. Deus, mas nesse momento o nosso desejo é que o nosso coração se renda à tua palavra. Não a minha palavra, mas a tua palavra. O teu Espírito é o Espírito que sonda corações, ele sonda a mente. Ele é quem sabe onde deve tocar, onde aplicar a palavra. E a minha oração é que eu não seja impeditivo para que isso aconteça e que o nosso coração também não seja. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, para que a gente veja a beleza da tua palavra e, vendo a tua palavra, nosso coração seja ainda mais aproximado de ti. Essa é a oração que eu faço no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses é uma daquelas cartas curtas, mas que fazem a gente sair do eixo se nós a lermos com atenção. É interessante que a cidade de Filipos, o contexto da criação da cidade de Filipos já é um contexto interessante. Filipo era uma cidade muito importante na época do Império Romano, que tinha alta ligação, e essa informação aqui eu quero que você guarde ela tinha alta relação com o poderio imperial de Roma. Filipo tinha sido conquistada, ela foi palco de disputas entre grandes imperadores do Império Romano, e no tempo que Paulo vai escrever para ela era uma cidade muito famosa por abrigar ex-militares romanos, ou alguns militares ainda em ação, gente da tropa romana, da legião romana, transformou aquela cidade num lugar onde, uma extensão do Império de Roma, digamos assim. Muitos militares moravam ali. E esse é o primeiro contexto que a gente precisa gravar na mente. Nós estamos falando de uma cidade altamente ligada ao poder romano, ao Império Romano. Em contrapartida, quando a gente abre a Bíblia em Atos, capítulo 16, eu queria que você olhasse comigo o texto de Atos, capítulo 16. Você vai ver que interessante, como que o Evangelho chega nessa cidade através de Paulo. Paulo estava
se dirigindo para outro lugar. Os planos de Paulo era que ele fosse mais para o Oriente, até que ele tem um sonho ou uma visão. E nessa visão, um varão macedônio dizia a ele: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, que devia ser aquele cara que se programava para as suas viagens, ele agora tem uma mudança de rota não operada por ele, mas o próprio Deus, usando sonho, usando visão, fala para ele: Paulo, vá a outro lugar. E então, Paulo, obediente que era, você abriu aí na sua Bíblia o capítulo 16 de Atos, e a partir do verso 11, vai dizer para a gente o seguinte: tendo, pois, navegado de Troade, fomos, isso aqui é Lucas falando, diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, a cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que tivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. A gente falou que Filipos era uma cidade romana, altamente ligada ao poderio imperial de Roma. A segunda informação que a gente precisa ter em mente é a informação de que numa cidade onde o Império Romano era forte, onde homens e soldados eram fortes, o Evangelho do Senhor chega através de mulheres. Provavelmente em Filipe não tinha homens suficientes, judeus suficientes para eles terem uma sinagoga. Por isso que Paulo, ele não vai à sinagoga como é o costume dele fazer em várias outras cidades. Se você for ver as cartas de Paulo, ler o livro de Atos inteiro, você vai perceber que esse era um modo que Paulo agia. Ele chegava numa cidade, procurava uma sinagoga, passava um tempo e anunciava primeiro aos judeus e depois aos gentios. E ele procura fazer isso em Filipe, mas ele não encontra uma sinagoga, provavelmente porque não tinham homens judeus o suficiente ali, não tinham grupos judeus suficiente para formar uma sinagoga. Então ele vai para a beira do rio e ele encontra um grupo de mulheres. Segunda informação, o Evangelho chega até ali através de um grupo de mulheres. Terceira informação, um pouco mais à frente, você vai ver que Paulo foi tão bem recebido nessa cidade, que ele acabou açoitado. Paulo foi tão bem recebido pela galera, o Evangelho chegou com tanta força, que a consequência da chegada do Evangelho foi Paulo terminar sendo açoitado. Ele expulsa um espírito maligno de uma menina que praticava adivinhação, e quando isso começa a significar falta de lucro para quem era dono daquela menina, ele então é levado às autoridades, prendem Paulo, ele é açoitado. E a terceira coisa é, numa cidade em que o Evangelho chega, e chega com força, através de um meio totalmente inusitado, ela começa a criar raízes através das cadeias de Paulo mais uma vez. E aí então a gente segue a história, tem a história do carcereiro, tem a história da conversão do carcereiro no meio disso tudo, e aí você pode voltar lá para Filipenses, mas eu quero que você grave essas informações. O Evangelho chega através de mulheres, e ali Paulo é açoitado por conta do efeito da pregação do Evangelho naquela cidade.
E aí vem uma quarta coisa que eu quero que você grave na sua mente, até a gente voltar e entrar diretamente no texto. Paulo escreve essa carta na prisão. Acredita-se que Paulo está preso em Roma quando ele escreve essa carta. É um cara escrevendo de dentro da prisão, chamando os seus irmãos a participar das suas cadeias. A ocasião da carta é que a igreja de Filipe tinha enviado um irmão, e um irmão com um nome, para quem aí pensa em ser pai um dia, um nome excelente para você colocar no seu filho: Epafrodito. Já tem? Alguém já? Lídia eu sei que tem, a Lídia está aí, e minha mãe está aí também. Gente, Lídia eu sei que tem. Agora me cantaram aí que Epafrodito tem também. Epafrodito, um nome excelente, bíblico. Todo mundo vai saber que seu pai é crente. Todo mundo vai saber. Epafrodito foi enviado a Roma para levar a oferta da igreja para Paulo. E ouvindo sobre a situação da igreja, ele escreve a carta e devolve Epafrodito com a carta. E aí então a gente volta para o texto, e eu vou repassar de novo. É uma colônia romana, altamente ligada ao poderio imperial. O evangelho chegou através de mulheres. Paulo foi preso e açoitado nessa cidade, e a carta foi escrita a partir da prisão. E uma das palavras que mais se lê nessa carta é alegria. Interessante, não? Mas eu quero voltar com você no verso 12, que diz assim, vamos reler lá o verso 12, olha para a sua Bíblia. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. A maior influência, ou melhor, o meio mais eficiente de se medir a influência de alguém na sua vida é quando aquela pessoa está ausente fisicamente. É assim com os nossos pais, quando eles saem de casa e nos deixam em casa e nos dão ordens, e eles não estão lá para garantir que as coisas estão acontecendo. Mas se a influência dos seus pais é firme, independente deles estarem presentes fisicamente ou não, mas ainda mais na ausência física deles, a influência deles é sentida. É assim no casamento. A sua esposa pode não estar aqui a minha esposa, por exemplo, pode não estar aqui hoje comigo, mas a influência dela sobre mim permanece ainda que ela não esteja fisicamente presente. Por quê? Porque é alguém influente na minha vida. É assim com seu patrão, é assim com alguém que você admira. O tamanho da influência que essa pessoa tem na sua vida geralmente é medida quando ela está ausente fisicamente. Seu pastor, o pessoal acha que às vezes o pastor tem que ser onipresente, né? Ele tem que estar em todos os lares, em todos os lugares, em todos os momentos. Estourou uma briga, 10 minutos depois o pastor tem que estar lá para resolver e sanar tudo, porque senão a gente não resolve. Mas Paulo está se valendo desse argumento. Eu quero saber se a minha influência em vocês, de fato, é maior do que eu imagino que seja. Quando eu estava com vocês, vocês me obedeciam, vocês caminhavam comigo, vocês caminhavam na palavra da verdade quando eu estava fisicamente com vocês. Só que agora, na minha ausência, isso precisa ser 2 vezes mais firme. Eu preciso garantir, eu preciso que vocês ajam ainda mais do que vocês agiam quando eu estava com vocês. E olha que interessante, a primeira influência que Paulo quer exercer, mesmo à distância, com esses irmãos, é a influência da obediência. Paulo está lembrando, antes vocês obedeciam e agora
eu chamo vocês para obedecerem também. Obedecerem a ele, Paulo? Não. O começo do argumento dele, do argumento que vai desaguar aqui no capítulo 2, verso 12, começa lá no capítulo 1, no verso 27. Dá uma olhada aí. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé do Evangelho. Esse é o início da conversa que vai desaguar no capítulo 2 e no verso que a gente leu. Paulo está chamando aqueles irmãos para se manterem de pé. Obrigado. E aí Paulo, ele continua falando, e aí ele chega no verso 12. E a primeira coisa que Paulo relembra a eles nesse momento é: sejam obedientes. Sejam obedientes. Sem obediência, se vocês não se mostrarem obedientes, provavelmente é porque a minha influência entre vocês enfraqueceu. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês e chamá-los a atenção para a nossa vida, uma das primeiras coisas que Deus nos chama a influenciar a outras pessoas é influenciá-las a serem obedientes ao Senhor, é influenciá-las a se submeterem ao Senhor. E olha que interessante, esse assim, no verso 12, que abre o verso 12, obrigado. Em outras versões está portanto, é uma coisa de conclusão. O que vem logo antes do verso 12? Um dos versos mais famosos da carta de Filipenses, que fala da exaltação do Senhor Jesus Cristo. Mas a exaltação que aconteceu através do quê? Da humilhação. Paulo vai dizer para eles: olha, tenham em vocês o mesmo sentimento que havia em Cristo, porque ele, sendo Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas abrindo mão, se tornou servo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar com calma na doutrina da encarnação de Cristo. Num tempo em que a gente tem meio que aversão a doutrinas, essa é uma doutrina que deveria te fazer, no mínimo, começar pensando, e no último, terminar de joelhos dizendo: Senhor, que maravilha. Porque a gente está falando do Deus eterno, que está fora do tempo, que se encarna como homem, ele se submete à criação do tempo, porque o tempo é uma criação. Ele se submete à criação, mas ele não só se submete à criação como um homem comum, ele se submete à criação como um servo. E ele obedece tanto o seu Pai, que ele aceita subir numa cruz por mim e por você. Não é simplesmente uma encarnação para encarnar e ser rei, coroado aqui na terra e andar poderosamente como o Império Romano naquela época. O Senhor não chama aqueles homens, Paulo não conclama aqueles irmãos lá em Filipe para andarem como o exército romano provavelmente andava em Filipe, com autoridade romana, com autoridade humana. Paulo usa o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, um servo
que fez a sua autoridade ser ouvida através da sua morte e morte de cruz. Tendo falado sobre Cristo, aí então Paulo fala, olha, então obedeçam. Obedeçam por quê? Porque se vocês estão em Cristo, se vocês me ouviram, se vocês ouviram o evangelho que eu preguei a vocês quando eu estive com vocês, o chamado que eu tenho é, obedeçam ao Senhor Jesus Cristo. E aí, eu acho interessante que hoje em dia às vezes a gente usa algumas palavras, ou a gente fala algumas coisas, e a gente deixa a critério das pessoas decidirem o que elas entenderam ou não do nosso discurso. Pessoal que estuda linguística aí, que estuda, sabe que existe esse ruído na comunicação entre quem emite a comunicação e quem recebe a comunicação. Às vezes você falou A e intencionou falar A, a pessoa escutou. No casamento, então, isso é excelente. Você fala A, o seu marido escuta B e vocês discutem por C. Às vezes é isso que acontece. Mas Paulo, ele não deixa em aberto o que ele quer dizer com obedeçam. Paulo, ele não deixa em aberto para os filipenses decidirem de como eles querem obedecer ao Senhor. Ele continua o texto. No verso 12 mesmo ele diz: vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Olha o que vai significar obediência para Paulo. Desenvolvam a salvação, a sua salvação, com temor e tremor. Vocês querem obedecer ao Senhor? Vocês querem provar que a obediência de vocês querem provar que a minha influência ainda é sentida no meio de vocês? Obedeçam. E obedeçam como? Desenvolvendo a salvação de vocês. Meus irmãos, percebam que essa ordem de Paulo antecede o verso 15. O verso 15 é uma consequência do desenvolvimento, da obediência a essa ordem de Paulo. Antes de nós sermos irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, o nosso chamado é para obedecer, e obedecer desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Pessoal mais velho, essa não vai para vocês, vamos falar com os jovens e com os adolescentes. Muitas das vezes, jovens e adolescentes, nós, você e eu, nós queremos influenciar pessoas, mas a gente não quer desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. A gente quer ir para diante das pessoas, a gente quer influenciá-las, mas a minha pergunta é: se você não desenvolveu a sua obediência através de você operar a sua salvação com temor e tremor, que influência você quer causar nas pessoas? Porque ser ouvido sem ter nada a dizer é uma perda de tempo. E essa é uma das coisas que a internet tem feito muito bem. Um dos males da internet é que ela deu voz, muita voz, para quem não tem nada a dizer. Ou para quem tem alguma coisa a dizer que não tem conteúdo nenhum, que não tem relevância nenhuma. Quem aqui ouve podcast? Quem aqui é da tropa do podcast? Tem uma galera aí que ouve podcast. Vocês já pararam para ver quantos podcasts a gente tem aqui no Brasil? E quantos podcasts são só cópia um do outro? Às vezes muda o estilo, mas até os convidados. Você vê que às vezes um convidado vai terça-feira num podcast, quarta-feira em outro, quinta-feira em outro, e a conversa parece ser a mesma coisa. E não só isso.
recentemente, talvez algumas das maiores polêmicas da internet saíram de onde? De podcasts. Vocês conhecem um camarada chamado Monark? E eu não estou aqui para defender nem acusar, tá? Mas o Monark era um cara que estava sentado numa mesa com uma câmera ligada para ele, com um microfone, e o podcast dele era, ou ainda é, o podcast de onde ele saiu ainda é, mas na época era ainda mais, um dos maiores podcasts do Brasil. Tão grande que tem gente escrevendo até hoje, a eleição já passou, mas tem gente escrevendo até hoje de como, nas últimas 2 eleições, o movimento do podcast influenciou nas eleições. Por quê? Porque falava a um público muito grande. E às vezes a gente que não tinha nada para dizer. Era podcast de 2, 3 horas que você separava para ouvir. Tem alguns que são bem interessantes, tá, gente? Se você souber garimpar, tem alguns que são excelentes. Mas na maioria, e é um risco que a gente corre, de na ânsia de ser influente, na ânsia de marcar presença, a gente se preocupar mais em marcar presença do que em pensar, será que eu tenho alguma coisa para oferecer a quem me ouve? Será que eu tenho alguma coisa para oferecer a quem presta atenção no que eu estou falando? Desenvolvam sua salvação com temor e tremor. Se nós entendermos o chamado que Paulo faz à igreja, como um chamado a nós, isso deveria fazer a gente pensar e repensar na nossa vida cristã diária. Pensar e repensar na nossa vida cristã diária. Se os nossos amigos, se as pessoas que a gente tem evangelizado, se as pessoas com quem a gente tem gastado tempo, se elas viessem para as nossas igrejas e sentassem nos bancos e andassem com a gente, qual era o modelo de cristianismo que elas seriam apresentadas? Qual evangelho seria o evangelho que a gente estaria apresentando para essas pessoas? E isso é um aviso importante. O próprio Jesus, quando vai falar com os fariseus, e eu não estou chamando nenhum de nós de fariseus, eu estou exemplificando, tem uma passagem em Mateus, que Jesus vai falar com os fariseus, ai de vós, fariseus, porque vocês atravessam mares para fazer um prosélito, para converter uma pessoa, e vocês conseguem tornar essa pessoa 2 vezes mais filhos do inferno. Meus irmãos, o Evangelho, jovens e adolescentes, o Evangelho não é brincadeira. A gente pode se alegrar, é óbvio. Paulo fala diversas vezes nessa carta, alegrem-se. Mas a gente não pode tratar o Evangelho como qualquer notícia. A gente não pode tratar a vida com Cristo como simplesmente uma parte da minha vida. O Senhor nos chamou para uma vida de completude na presença dEle. Jovens e adolescentes, não tratem o Evangelho como vocês tratam o livro preferido da literatura de vocês. Não tratem o Evangelho como as Crônicas de Nárnia, não tratem o Evangelho como Senhor dos Anéis, não tratem o Evangelho como uma obra de Machado de Assis que você ama tanto, se é que alguém da nossa geração lê Machado de Assis, ou Fernando Pessoa com seus poemas e com as suas poesias. Não trate o Evangelho como os romances que você lê. Amor e Gelato, para representar alguma galera aí, que é mais contemporâneo. O Evangelho é o meio pelo qual o Senhor ressuscita mortos. Em Efésios nós lemos que nós estávamos
mortos nos nossos delitos e pecados, até que Cristo veio até nós. E Ele veio até nós através da sua palavra, do seu evangelho. Então, não tratem como brincadeira aquilo que pode lançar alguém no inferno ou levá-lo a Cristo. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. E olha que interessante, Paulo vai dizer algo que vem a seguir, que é um conforto para o nosso coração. Porque quem de nós daria conta de se aperfeiçoar? Quem de nós daria conta de formar a imagem de Cristo em nós? Quem de nós, pela força do seu próprio braço, poderia se auto-aperfeiçoar de maneira plena? Mas Paulo encoraja os irmãos a trabalharem pela sua salvação, garantindo a eles o que vem logo a seguir. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Todas as vezes que nós somos chamados a amadurecer em Cristo, nós temos a garantia de que nós fazemos isso porque Ele está trabalhando em nós. Se Cristo não está trabalhando em você, não tente trabalhar na vida de outra pessoa. Se Cristo não está trabalhando em você, aperfeiçoando a sua salvação, se você, sabendo disso, sabendo que Cristo está próximo de você, não tem desenvolvido a sua salvação, não se coloque diante das pessoas. Não se coloque diante das pessoas. Desenvolvam a sua salvação com temor e temor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Verso 14: façam tudo sem murmuração. Isso daqui para o adolescente, para o jovem, gente que gosta de murmurar é a gente. Sem murmuração e sem discussões, para que vocês sejam. Ser luz no meio de uma geração é a consequência de você andar com Deus. Para você ser luz, para você influenciar, para que você seja de fato luzeiro no meio dessa geração corrupta, antes, você precisa obedecer ao Senhor e desenvolver a sua salvação com temor e tremor. E aqui vem uma das partes que eu mais fiquei encantado e que mais mexeu comigo enquanto eu meditava nessa palavra. Olha o começo do capítulo 2. Você quer influenciar pessoas? Você quer de fato estar diante de pessoas e pregar para elas com a sua vida, com o seu dia a dia? Ouça o que Paulo tem a dizer para os nossos irmãos. Verso 1: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Percebam a partir de agora, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E aqui eu quero aplicar isso a 3 realidades da nossa geração. Eu quero falar com vocês sobre 3 características que eu acredito que a nossa geração tem
e que eu acho que a partir desse texto, com aquilo que a gente ouviu até aqui, a gente pode influenciar a nossa geração. Primeiro de tudo, nós somos totalmente, a nossa geração é totalmente autocentrada. Tudo tem que ser do meu jeito, tudo tem que ser do meu gosto, tudo tem que ser para mim, sou eu, são os meus planos, é o meu tempo, é o meu dinheiro, é a minha carreira profissional, é a minha faculdade, é meu. Nós somos uma das gerações mais autocentradas. Prova disso é que se alguém te dá ordem de fazer alguma coisa que você não quer, falar, mas não tem muito a ver comigo, essa não é a minha verdade. Vocês já ouviram essa frase? Essa não é a minha verdade. Primeira coisa, nós somos intensamente autocentrados. E por sermos autocentrados, nós somos altamente autossuficientes. Se tudo tem a ver comigo, eu sou a fonte do meu próprio poder. Eu faço tudo com a força do meu braço. Eu posso todas as coisas porque eu tenho a internet do meu lado. E aqui os irmãos mais antigos vão poder, mais experientes vão poder confirmar se essa informação procede ou não procede. Quantas vezes vocês já viram jovens não aceitando conselho, não aceitando repreensão, porque acham que sabe demais, porque vivem numa era altamente tecnológica? Quantas vezes os pais de vocês, os pastores de vocês, os líderes de vocês, tentaram corrigir vocês e vocês não acataram, porque não, meu pastor não sabe de nada. Eu ouço 30 podcasts, eu tenho a notícia na minha mão, eu conheço tal coisa, eu pergunto ao ChatGPT, eu dou ordem à Alexa. Porque a gente acha que por nós vivermos numa época de tecnologia tão avançada, nós não precisamos de mais nada, nós só precisamos de nós mesmos e da tecnologia. Me dê um iPhone na mão e eu conquisto o mundo. Deixa eu fazer um story no Instagram e eu resolvo, eu boto minha boca no trombone. Autocentrados e autossuficientes. E a terceira característica da nossa época, por sermos autocentrados e autossuficientes, nós somos altamente orgulhosos. Contraria um adolescente e um jovem para você ver. Quem você pensa que é? Diz não para um adolescente, para um jovem, exerce autoridade sobre ele, você vai ferir o orgulho dele de uma forma, porque ele sabe de todas as coisas, afinal de contas, ele é autocentrado e autossuficiente, tudo tem a ver com ele. E como que Paulo nos faz sair, como que esse texto que a gente está lendo, o que tudo isso tem a ver com influência? E eu te digo, Paulo convida aqueles irmãos a participarem das cadeias junto com ele, mas não das cadeias que Paulo estava em Roma, mas das cadeias de pertencer a Cristo, de se atar a Cristo de uma forma que nós somos escravos de Cristo. E aí como que a nossa submissão ao Senhor, a nossa obediência, e como que o trabalhar a nossa salvação passa como solução para essas três áreas. Primeira área, autocentrados. Paulo vai dizer o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade. Parte de você trabalhar a sua salvação passa por uma palavra, por um verbo que muitas vezes é estranho para a nossa geração: servir. Parte da nossa maturidade com Cristo vem do nosso serviço. Quando nós colocamos a nossa mão, não pensando em fazer algo por mim, mas pensando em servir ao outro,
eu começo a avançar. Pedro, mas de onde que você tirou isso? Paulo usa o exemplo de Cristo. É nesse contexto que Paulo vai dizer que Cristo se humilhou, na questão do serviço. Você quer influenciar a sua geração? Apresentem para eles o exemplo de pessoa que não se preocupa só com seus próprios interesses. Chama as pessoas para verem, para perto de você. Chama as pessoas para próximo de você, vendo você desenvolvendo a sua salvação. Como? Parando de achar que você é o centro do mundo e se enganjando em servir a igreja de Cristo. Isso vai ser chocante para os seus amigos. Pense, num domingo de manhã, frio. Estou prevendo o texto, estou prevendo o cenário de amanhã de manhã, tá? Você tem uma festa hoje à noite. Você vai sair daqui e vai para uma festa. Aí dá determinado horário, você fala assim: ih, rapaz, eu tenho que ir para casa. Que isso, rapaz? Você tem que ir para casa agora que a festa está ficando boa? Eu tenho que ir para casa. Por quê? Porque amanhã de manhã eu tenho que acordar cedo, que tem escola bíblica dominical. Porque amanhã de manhã eu tenho que acordar cedo, porque tem culto. E eu vou ajudar na mídia, eu vou ajudar na recepção, ou eu vou estar lá participando. Tem reunião de oração. Aí o teu amigo vai falar assim: cara, você vai sair da festa para ir para casa dormir, para acordar cedo num domingo? Deixem eles saberem que uma vez que Cristo te alcançou, a tua vida não é mais tua, mas é de Cristo. E se você pertence a Cristo, você serve. Não há ninguém no batalhão de Cristo que não seja chamado para servir. Sirva. Sirva. Sirva tanto o outro. Pense tanto no outro. Dê a sua vida em amor ao outro. Faça isso tanto, até o ponto de você não estar presente e alguém servir a outra pessoa, porque andou tanto com você que ela aprendeu a não pensar primeiro nela, mas pensar no próximo. Imagina, Giovana, imagina, o pessoal te olha tanto servindo as outras pessoas, abençoando tanto as outras pessoas, que fala assim: cara, Giovana é interessante. Giovana às vezes podia se dar bem no negócio, mas ela abriu mão do tempo, ela abriu mão do recurso que ela tem, não para ganhar, mas para dar. Gente, se tem uma das coisas que a nossa geração não sabe hoje em dia, é dar. A gente quer receber, a gente quer ser beneficiado, mas quando nós encontramos com Cristo, nós somos convidados a dar. E dar vai custar a sua vida, meu irmão. Dar, servir, vai custar a sua vida. Não tem a ver só com quem está no campo missionário servindo. Isso tem a ver com você, adolescente e jovem, que é chamado a todos os dias fazer parte do corpo de Cristo e servir. Vocês lembram do texto que a gente leu no início? 1 João 2, que é um texto que a gente gosta pra caramba de citar quando fala de jovem. Jovens, eu chamei vocês porque vocês são fortes. Sabe por que o Senhor chamou vocês por serem fortes? Porque é nessa força que o Senhor chamou vocês, que vocês vão servir. Quantos irmãos estão na época de passar o bastão? Se tem uma coisa que eu acho que deve ser difícil para o pessoal mais velho, é você querer passar o bastão de um legado, e você olhar para trás e não ver ninguém disposto a assumir aquilo e levar adiante a obra que você fez. Quer influenciar pessoas? Comece servindo. Seja aquele que esquece de você mesmo e doa. Segunda coisa, nós somos
autossuficientes. É a nossa inteligência, é o nosso conhecimento, é o nosso domínio da tecnologia, é a nossa capacidade cognitiva. Eu sou alguém extremamente inteligente, eu sou alguém extremamente bem relacionado, porque hoje em dia você não precisa ter, você pode ser amigo de quem tem. Dizem até que a melhor coisa é essa, né? É você não ter, é ser amigo de quem tem, que aí você usufrui sem ter que arcar com aquilo. É igual o pessoal que é amigo de jogador de futebol, sabe? Esse monte de influencer que rodeia jogador de futebol, que eles não, a maioria deles, alguns têm, conseguiram conquistar, mas a maioria deles não tem nada, mas porque andam com a pessoa certa, eles vão em festa, eles ganham viagem. Então eu confio nas minhas ligações, nas minhas conexões. Quer chocar a sua geração e ser exemplo de Deus? Quer ser luzeiro? Começa a agir no seu dia a dia como quem sabe que é extremamente dependente da graça de Deus. Pensa mais em como a sua vida é sustentada dia após dia pela graça de Deus. Para pensar que a tua saúde, a tua atividade cognitiva, o sustento que chega até a tua casa, tudo isso vem do Senhor. E no mesmo momento você vai perceber que você não tem nada a não ser a bondade de Deus. E como que isso se transforma em influência? Deixe os seus amigos te verem desenvolver a sua salvação com temor e tremor. E deixe os seus amigos saberem que você é alguém que ora ao Senhor, pedindo direção para cada passo que você vai dar na sua vida, porque você não confia no seu próprio julgamento. Deixe as pessoas perceberem como que você é vulnerável, como que a relação que você tem com Deus não é uma relação de eu dou ordem e Deus me obedece, mas é a relação de Senhor, eis-me aqui, eu não sou nada sem o Senhor, me guia. Deixa as pessoas te verem se humilhando na presença do Senhor, pedindo a Ele: Senhor, faz em mim a tua vontade. É fácil fazer o mundo cantar as nossas músicas, gente. É muito fácil fazer as pessoas gostarem de sentarem nos nossos bancos e a gente vender para elas um Deus que só obedece, só responde ao que elas estão pedindo. Mas é difícil quando nós apresentamos a elas um Deus que quer a nossa vida por inteiro. Pessoas que encontraram com Cristo e se apegaram tanto a Cristo, e entenderam o que é ser cristão, que a oração mais comum deles é: Senhor, faça em mim não a minha vontade, mas a tua. Se você acha isso clichê, o teu Senhor orou isso no momento mais difícil na vida dele. Pai, não, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade. Quer influenciar a sua geração? Seja vulnerável à soberania do Senhor. Aprenda a reconhecer a soberania do Senhor sobre a sua vida. Só que eu te aviso, isso tem um custo. Porque aí não é você quem decide o que você tem que seguir ou não. É o teu Senhor. E pode ser que aquilo que Ele te pedir, se você obedecer, você vai parecer um alienígena para os seus amigos. Eu vou da escala mais clichê para menos clichê. A mais clichê, chega amanhã no seu colégio, amanhã não, porque amanhã é domingo, segunda-feira, no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho,
numa conversa que o pessoal estiver falando sobre casamento, sobre sexualidade, e fala assim, eu quero casar primeiro, hoje em dia, você falar que quer casar, o pessoal já vai falar, que isso, cara? Tem certeza? Aí você acrescenta, dá um passo a mais, eu quero casar virgem, e veja a mágica acontecer. Para eles você vai parecer um extraterrestre, mas isso é nada mais do que a pureza que o teu Senhor pede de você. E parte de você não ser autocentrado, é você abraçar as verdades que para a nossa geração são as mais dolorosas, mas que nós somos convidados a abraçar. A primeira coisa, a questão sexual, é muito clichê porque está na boca de todo mundo. Hoje, o pessoal mais experiente aqui também vai poder confirmar essa minha afirmação. Antigamente, quando o pessoal falava de sexualidade, quando falava de sexo, falava baixinho. Você olhava para um lado ou para o outro para saber se tinha alguém ouvindo, porque você estava falando daquilo. Hoje em dia, uma criança média aqui no Rio de Janeiro, você conversa com ela já está cantando umas músicas que você fala assim, eu não sou tão velho, apesar da galera da juventude, dos adolescentes lá da igreja adorarem me zoar com isso. Mas eu sou de uma geração, se é que eu já estou na idade de usar esse tipo de frase, que certas coisas a gente não falava na frente de mais velhos. Eu não cantava certas coisas na frente da minha mãe. Eu não tratava das coisas de qualquer maneira. Mas hoje em dia, você está no ônibus às vezes e você ouve umas músicas que você nem queria. Você estava despreparado. Aí começa o exercício da música, senta não sei o que, faz não sei o que e faz aquilo outro. E aí quando você olha para uma pessoa dessa, que acha que ela é a mais livre de todas, que acha que ela está vivendo o maior prazer da vida dela, e você vira para ela e fala assim, não, eu não compro isso, porque isso vai contra o meu Senhor. Os meus lábios, os meus ouvidos, o meu coração, eles não se inclinam para essas coisas. Deixe as pessoas verem você desenvolvendo a tua salvação, crescendo em pureza, em santidade, em submissão ao Senhor. Quer ver outra área? Essa área, os mais novos aqui, quem dos jovens, quem dos jovens já trabalha? Muito bem. Muito bem. Vou tocar num ponto agora sensacional. Qual foi a última vez que você deixou de comer fora, comprar uma roupa, comprar um livro? Vou falar porque quem me conhece sabe que quando eu falo livro eu estou apontando a arma para mim também. Fazer uma viagem. Qual foi a última vez que você fez isso? Que você deixou de fazer isso, melhor dizendo, porque você soube que havia alguma coisa na igreja que você podia ofertar o seu dinheiro, e você se privou do dinheiro que você suou tanto para ganhar, para ofertar ao Senhor, ou para ofertar na vida de algum irmão que você ficou sabendo que precisava. A gente começa a trabalhar e fala assim, agora eu tenho o meu dinheiro, agora eu vou comprar o meu tênis, agora eu vou comprar minha calça, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Talvez a faixa etária que menos contribua com dízimos e ofertas na igreja sejam os jovens. Por quê? Porque o meu dinheiro é meu. Se eu der o meu dinheiro na igreja, eu não vou poder comprar uma camisa nova a cada 2 semanas. Deixe os seus amigos saberem
que o Senhor Jesus é dono também da tua carteira. Deixe os seus amigos perceberem que você abre mão de fazer coisas legítimas com seu dinheiro, porque você está comprometido em ouvir atentamente a voz do teu Senhor, até quando isso envolve os teus recursos financeiros. Você quer influenciar? Não vai para o TikTok, não vai para o Instagram, se afunda na vida da igreja, vive a vida da igreja. Por quê? Porque é na vida da igreja que nós somos inseridos numa realidade onde nós não somos o centro. É na vida da igreja que eu ouço um irmão passando por dificuldade, e o Senhor move o meu coração, e eu me comprometo a Ele, eu me comprometo a servi-lo com tudo que eu tenho, com o meu tempo, com a minha casa, com o meu dinheiro, com tudo. Deixe os seus amigos dessa geração autocentrada e autossuficiente verem você se vulnerabilizando para obedecer o teu Senhor. E o terceiro, o orgulho. Muitas das questões que circundam os jovens e os adolescentes hoje têm a ver com o nosso orgulho. Nós somos altamente preocupados com a estética. Provavelmente, se você é uma pessoa atual e moderna, ou alguém descolado, deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem aqui usa o Pinterest? Quem aqui faz uso do Pinterest? Quem aqui salva looks, modelos de roupa no Pinterest para usar depois? Eu faço isso, tá, gente? E eu brinco com a minha esposa que eu faço isso. Ela, mas por quê? Eu falo, não, porque eu vou sair contigo, então tem que estar bem arrumado. Eu quero estar bem arrumado. Imagina sair igual Agostinho Carrara, de xadrez e listrado. Que coisa linda. Imagina, irmã, você aí que vai sair com seu marido. Você está toda produzida, aquele meme clássico da internet. Você está toda produzida, gastou tempo, cabelo, maquiagem. Aí o cara aparece de bermuda e crocs, e camisa de time. Tô pronto, vamos sair, amor. Oi? Camisa de time. Pode ser até a do Flamengo. Mas por que eu estou usando esse exemplo? Porque parte do nosso orgulho passa por conta da nossa imagem. A nossa geração odeia não ser notada. A nossa geração odeia não ser vista. A nossa geração odeia não ser aplaudida, não ser elogiada. A nossa geração odeia quando não tem alguém dando tapinha nas nossas costas e falando assim, parabéns. Por quê? Porque nós somos muito orgulhosos. Mas Paulo vai dizer, no final do texto que a gente leu, olha o verso 17 do capítulo 2 que a gente leu, olha o que Paulo fala. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Paulo está dizendo assim, ainda que eu tenha que sofrer o dano por vocês, eu aceito. Sabe o que é isso? É gente que entendeu que a sua identidade está guardada em Cristo. É gente que entendeu que não precisa ficar se esforçando para parecer legal para o mundo. É gente que entendeu
que a gente não precisa ficar mudando o nosso jeito de cultuar, para que quando alguém entrar aqui, o nosso culto está mais agradável para o visitante. Não se trata disso, se trata de obediência ao Senhor, de saber que o que você precisa saber, quem você é, o valor que você tem, não está no feedback de curtidas que você tem na rede social, mas está no fato de Cristo Jesus ter subido na cruz do Calvário, por minha causa e por sua causa. Isso deveria ser o nosso orgulho, porque uma vez que a gente assume que a nossa identidade maior é de servos de Cristo, a gente perde essa camada de orgulho, e a gente se torna vulnerável ao Senhor. E aí, se alguém não me olhou, se alguém não me aplaudiu, não tem problema, porque não é disso que eu estou atrás. Eu estou atrás de obedecer a Cristo. Eu estou atrás de desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Quão orgulhosa a nossa geração é, gente. Sabe como que você quebra o orgulho do seu coração? Igreja. Em qual sentido? Tenha sempre pessoas mais velhas do que você, para te aconselhar e te corrigir. Andar entre jovens e adolescentes, a gente andar entre jovens e adolescentes é excelente, mas é vital para o nosso crescimento espiritual, que a gente se envolva com pessoas mais velhas. Sabe por quê? Porque Deus trabalha o nosso orgulho quando um irmão mais velho chega até nós, senta de frente para a gente e nos corrige. Quer influenciar a sua geração? Deixe eles verem você desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, se submetendo a liderança da sua igreja, se submetendo aos seus pais. Isso é revolucionário hoje em dia. Uma das coisas que a gente mais vê hoje em dia é a briga cada vez mais crescente entre pais e filhos. Por quê? Porque os filhos são progressistas, aí olham para os pais, não, meu pai é um conservador, meu pai tem opiniões retrógradas, meu pai pensa como mil. Submeta-se aos seus pais. Submeta-se à liderança pastoral da sua igreja. Deixe as pessoas saberem que por amor a Cristo você deixou de fazer coisas porque alguém veio e te corrigiu. Deixe as pessoas que não são cristãs verem como você é uma pessoa que toma conselhos. Salomão, gente, um dos homens mais sábios que já pisou na terra, ele vai dizer o seguinte, que na multidão de conselhos, há o quê? Sabedoria. Quer acabar com o teu orgulho? Quer tirar a capa de orgulho? Busca uma multidão de conselheiros. E conselheiros que estejam dispostos a te contrariar, a te corrigir, a te exortar quando for preciso, para que você saiba que você não é o centro do universo. E um último exemplo em relação a isso, eu não vou lembrar agora qual é o rei de Israel, perdão por isso, mas existiu um rei em Israel, que quando ele assumiu o seu reinado, ele foi se consultar com os seus amigos da mesma idade sobre uma questão que estava acontecendo no reino. E os amigos da mesma idade que ele, seus amigos, os seus parças, disseram para ele, o seu pai era duro nisso, o rei anterior era duro nisso, duplique a dureza, seja mais duro ainda. E aí, ele foi ouvir o pessoal mais velho.
E o pessoal mais velho disse: não, o que você precisa fazer é dar um passo atrás. Dá um passo atrás, faz desse jeito. E a Escritura vai dizer que aquele rei ouviu os seus amigos, e isso foi uma ruína para a vida deles. Jovens e adolescentes, sabe por que vocês casam mal às vezes? E namoram mal? Porque vocês não ouvem. Gente apaixonada faz besteira se não tiver gente de fora falando: não vai por aí. Sabe por que às vezes a gente se frustra com caminhos que a gente toma? Porque a gente não parou para ouvir os conselhos. A gente é tão orgulhoso que a gente acha que a gente sabe de tudo. Eu estou apaixonado, fulano está apaixonado, que mal tem? Quer influenciar a sua geração? Deixe as pessoas verem como você teme tanto ao Senhor, a ponto de se submeter a homens e mulheres mais velhos que você, mais experientes que você. Isso nessa geração é algo extraordinário. Extraordinário. E eu termino. Olha aí para o verso 15 de novo, que é a divisa. O resultado de tudo isso, o resultado dessa vida de obediência, dessa vida de servidão à autoridade de Cristo, o resultado do desejo genuíno de você querer ser como o seu Senhor, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Minha última indicação para vocês, minha última aplicação é: comprometam-se ao estudo constante da palavra do Senhor. Guardem as palavras de vida. Não tratem a palavra do Senhor como um livro qualquer. Coloquem ela no centro da vida de vocês. Aprendam a pensar a partir das Escrituras. Aprendam a ler o cenário atual a partir das Escrituras. Aprendam a analisar o coração de vocês através das Escrituras. Aprendam a orar através das Escrituras, para que vocês sejam então filhos de Deus irrepreensíveis. É muito bom, gente, quando você ouve alguém falando: cara, eu mudei tal coisa por sua causa. Ou quando você ouve alguém falando: olha, eu pensava assim e depois da conversa que eu tive com você. Ou você ouvir de alguém: eu me espelho em você. Isso é um privilégio muito grande. Estar aqui na frente falando para vocês é um privilégio muito grande. Mas eu posso correr o risco de eu mesmo ser reprovado, influenciando vocês, tentando influenciar vocês, de eu mesmo ser reprovado, se tudo aquilo que eu falei para vocês não fizer parte da minha vida. Não vá para o público antes de ter certeza que você está em contato com Cristo. Não queime largada. Não vá para o YouTube gravar vídeo. Não faça devocional no Instagram. Não faça devocional no TikTok. Não escreva textões na internet antes de você se certificar
que no teu dia a dia, na tua vida de igreja, você está operando a sua salvação, você está trabalhando a sua salvação com temor e tremor, que você está se encontrando diariamente com Cristo Jesus. E sabe o que é mais interessante? Se você tem trabalhado, se você se dispõe a trabalhar, você não vai precisar fazer esforço para influenciar pessoas. Não é preciso um holofote gigantesco para iluminar a escuridão. Às vezes uma lamparina acesa traz luz a uma escuridão que está ao redor. Se a sua lamparina estiver acesa, você não vai precisar se esforçar. Automaticamente, você vai se destacar. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Antes de eu orar, eu quero te dar alguns momentos. Peça ao Senhor que sonde o seu coração. Peça ao Senhor que essa mensagem não passe por cima da sua cabeça, por trás da sua orelha, mas peça ao Senhor que essa mensagem penetre o seu coração, se coloque diante de Deus. Talvez você tenha sido autocentrado, ou você está sendo autossuficiente, ou você é uma pessoa extremamente orgulhosa. Saiba que na caminhada com o Senhor, não há lugar para nada disso. Humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor, e no tempo certo, Ele vos exaltará. Humilhem-se debaixo das poderosas mãos do Senhor, e no tempo certo, Ele te colocará como referência.